Cheguei trazendo tudo que vai acontecer no mês de agosto para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Sou Michele Correia e eu sou especialista em identificar quais padrões estão travando a sua vida e como destravar, e é isso que a gente vai fazer aqui de forma completa. Então, eu vou abrir a mandala cigana, olhando como que você está, né? O seu pessoal, a sua identidade, dinheiro, afetivo, trabalho, relação com a espiritualidade, o bem-estar. O que que você precisa deixar ir em agosto e quais caminhos se abrem para você em agosto e muito mais. Só nessa mandala. Depois eu vou ver também qual que é o tema central que vai conduzir o mês de agosto e arcano maior que vai reger e como essa regência vai trazer facilidades para você e desafios, para te deixar totalmente preparado. Não acabou ainda. Depois a gente vai ver os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no seu mês de agosto e como abrir caminhos no dinheiro, no amor e no profissional. Mais completo que isso. Só se você assistir sua leitura complementar do seu ascendente aqui no canal. E eu já vou começar aqui entendendo qual que vai ser o tema central do seu mês de agosto, você canceriano. Dois de paus. Abra suas asas. Tá, a gente já vai conversar. E qual que é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos cancerianos? O Papa, tá? A gente tá falando de sair de uma análise, de uma. Porque no Ás de Paus a gente tem uma ideia, um insight, a gente entende internamente para onde ir. No 2 de Paus, a gente começa a fazer o balanço de como conduzir essa expansão. E com o Papa aqui, como arcano maior, o Papa fala de estrutura, fala do tradicional, fala daquele movimento de crescer, né, de amadurecer algo, então a gente vai entender aqui como que isso vai desenrolar. Bom, baralho, o Papa é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos cancerianos. Qual que é a fluência dessa regência aqui para os cancerianos em agosto? Mostra para mim com uma carta. A fluência vai ser o 7 de espadas. Em agosto, vocês param de sabotar a ação, a estrutura, o fazer o que precisa ser feito. Isso está muito interessante. Mas e qual que vai ser o desafio disso? Cavaleiro de Copas, tá? Encontrar um caminho conectado. Eu não quero fazer de qualquer jeito, Michele, essa estrutura, dar esse passo no relacionamento, crescer, estruturar o meu negócio, estruturar a minha relação, porque o Papa fala muito dessa estrutura. Eu quero fazer de uma forma que faça sentido para mim, né, com as minhas emoções, Cavaleiro de Copas. Só que esse é o desafio para vocês, né, de como encontrar esse caminho conectado. O positivo é que aonde vocês estavam se sabotando nas ações, e o 2 de paus é aquele movimento de eu sair da análise para começar a abrir as minhas asas, de ir para esse 3 de paus, de tá, agora que eu já tive a ideia, já analisei, agora eu vou começar a colocar em prática. Então eu vejo que vocês saem de uma estagnação e começam a fazer o que precisa ser feito, mas ainda sem entender direito como conectar o que é verdadeiro para vocês, as emoções. Esse é o desafio. Ou sustentar as emoções no sentido de eu sei o que eu preciso fazer e estou fazendo, mas tem dias que eu não me sinto ali tão disposto, tão disponível. Beleza, é isso. Agora, depois a gente fala um pouquinho mais aqui dos temas importantes, porque tô ajeitando aqui, porque eu vou usar a mesa toda, porque agora eu quero abrir a mandala de vocês, tá? Só para vocês entenderem, a mandala
são algumas cartas, é um processo um pouco mais demorado, então nessa hora vocês vão ficar me vendo, mas eu vou acelerar, porque senão vocês vão dormir aqui me vendo tirar as cartas, e a intenção é que vocês estejam presentes para pegarem as muitas informações importantes. Tá muito incrível, eu já fiz dos signos de terra e tá assim, ó, um must. Bom, agora ficou muito claro toda essa temática do mês, porque esse Papa me conta de vocês se comprometendo mais com a parte profissional. E aonde é o desafio? No pilar afetivo. O rato aqui no pilar afetivo, já vou começar daqui, não tem uma ordem, eu vou trazendo os temas aqui. Me falam que o canceriano precisa olhar atentamente para as emoções, para a forma como estão trocando. Se você está num relacionamento, qual é esse ponto de desgaste? O que está desgastado? O que precisa ser olhado com carinho, com amor? A gente está falando de afetivo. O centro de uma vida afetiva é o amor e o respeito. O que está desgastado nessa relação que precisa ser conversado, realinhado? Porque é assim, né? Nós, apesar de termos vários pratinhos para cuidar, nós somos um. Então, principalmente quando se fala de emoções, e o nosso campo emocional é muito espelhado com quem a gente troca, né? Com o nosso parceiro afetivo. Se ele não está em equilíbrio, isso vai afetando as outras áreas da vida. Então, olha para vocês enquanto amor próprio, que a gente está falando de afetivo, a gente está falando de amor, como vocês se entregam o amor, né? Primeiro, olha para mim e como tá isso na minha relação e o que eu tô aceitando receber dessa relação ou dessas relações que eu tenho, das relações que eu tive e dessa relação que eu tô procurando, né? Cada um tá vivendo uma questão. Positivíssimo aqui para vocês. Fala da relação com vocês mesmos, a âncora e o sol. Então, esse Papa e esse 7 de espadas e esse 2 de paus é vocês entendendo um pouco mais com clareza, com consciência, quem é vocês. Eu vejo um processo para muitos de vocês de autoconhecimento. Eu estou me observando mais, Michele. Eu tô me percebendo, vendo aonde são as minhas potências, os meus pontos fracos, eu não tô tão emocionado, eu sou uma pessoa que tem aqui uma abertura afetiva, eu sou canceriano, regido pela lua, mas eu vejo vocês se libertando de sombras, né, enquanto identidade, enquanto quem sou eu, porque a gente tem o sol com a âncora aqui, essa âncora na frente me trazendo firmeza de quem eu sou, que conversa muito com o Papa. O que é a maior sabotagem de vocês? O afetivo, o emocional, o amor próprio. Então prestem atenção nisso. Aonde está a fortaleza de vocês? Autoconhecimento, autovalorização, a relação com vocês está melhorando, a relação com o dinheiro está melhorando, a relação com o trabalho está melhorando, porque vem um anel aqui. Então eu vejo vocês mais comprometidos com o desenvolvimento profissional, com a relação de vocês com o dinheiro, tanto que no dinheiro veio a carta dos caminhos, né? Então existia aqui antes alguma coisa que estava bloqueando esse crescimento financeiro ou passando por dificuldade, né? Como é uma leitura coletiva, cada um vai receber e ressignificar essa informação, mas o ponto central é que as coisas começam a fluir. Então eu vejo vocês com mais clareza e muito mais business. Eu tô aqui querendo me desenvolver profissionalmente, expandir, ter um financeiro mais saudável, mais equilibrado. Tô me colocando atraente para isso, só que aqui é importante que vocês olhem como vocês estão emocionalmente. As emoções, elas ditam, por exemplo, processo de manifestação. Basta eu ter a ideia e me conectar no sentimento com essa ideia. A emoção os galhos, né, os pedaços de pau, as madeiras, os troncos, as madeiras de uma fogueira. E o sentimento é o fogo. E a ação é você recolher, né, os gravetos, acho que era isso que eu queria lembrar, os gravetos, os troncos,
para que a fogueira, né, acender para que a fogueira nasça. Então, as emoções, elas ditam tudo aquilo que vai acontecer. Como eu me sinto sobre o dinheiro, como eu me sinto em relação à vida, como eu me sinto na minha relação afetiva, e isso que está desgastado, e é isso que precisa ser olhado no mês de agosto com atenção aqui para vocês. Mas tem muita coisa positiva, e é interessante que no padrão ancestral que vocês precisam ressignificar veio o dinheiro. Só que aqui eu quero clarificar para eu saber exatamente do que a gente está falando, tá? A relação de vocês com a espiritualidade tá mais intensa. A gente tem a foice com os lírios aqui. Eu senti a foice no sentido de assim, eu tô colocando as mãos na massa para me conectar mais. Eu tenho feito rituais. Para muitos de vocês, eu tô falando isso e prestem atenção em apegos no processo de cura, sabe? A foice também me traz uma sensação de assim, sabe quando a gente se coloca muito como um vaso quebrado que tá sempre precisando fazer mais um trabalho de cura emocional? Cuidado com isso, você não é um vaso quebrado que precisa o tempo todo de cura. Na verdade, a vida é assim, é uma espiral. Então, ok, eu passo por um processo de cura, e aí eu dou uma recolhida, e aí eu expando, e aí quando eu estiver crescendo, eu vou precisar me libertar de algumas questões para eu subir. Então, assim, passe sim pelos processos de cura, é super importante, realinhar as energias, cuidado espiritual, mas isso não pode ficar excessivo. A gente está aqui na vida para viver. Então, dentro dessa vida, o equilíbrio é o espiritual, e aí a gente está falando dos cuidados energéticos e afins, e o material, que é cuidar das emoções, do mental, do corpo físico, né, do que a materialidade pede, sem se perder do espiritual. Então, aqui para vocês vem muito esse alerta de assim, cuidado para não ficarem espirituais demais. E não é sobre positividade tóxica. A foice me traz assim de um excesso de querer ficar curando, mas o bem-estar, o autocuidado de vocês veio com a carta do bem-estar e autocuidado. Aqui no baralho cigano, a árvore fala disso. Então, vocês estão fazendo a lição de casa quando o assunto é bem-estar. Vocês estão tendo cuidados, não só cuidados imediatos, não é um cuidado vaidoso. Quando a gente fala de árvore, são cuidados que vêm lá da raiz. E isso me faz só reforçar essa questão de por que esses cuidados são tão intensos, às vezes acaba se passando um pouquinho de ficar querendo se lapidar demais. Dentro de você existem coisas incríveis, né? E que essa potencialidade, essa unicidade já está pronta para ser colocada no mundo. Então não fica sempre achando que tem mais um processozinho que você precisa curar antes de dar o próximo passo. Acho que isso é muito importante aqui. O que você precisa deixar ir? Flores, torre e peixes aqui no baralho cigano. Me veio muito uma sensação de que combina com tudo isso que a gente está falando, que assim, vocês já passaram muito tempo ressignificando o interno de vocês, por isso que me veio aqui. Quando eu faço uma sessão, as minhas mandalas, uma carta conversa com a outra, é um campo que se forma, não é você dividido. Fazer uma sessão de tarô holística, olhando para você como um ser integral, não é olhar e falar, dinheiro tá assim, o que precisa deixar ir tá assim, como se fossem coisas diferentes. Não, tá tudo conectado, então eu conecto tudo, e vem o campo aqui da egrégora, né, é como se eu estivesse interpretando um campo, e não cartas apenas, né, então assim, aqui tá falando, que condiz muito com esse 2 de paus, que você já tá pronto para colocar tudo isso que é você, que você sente no trabalho, no dinheiro, no pessoal para fora, né? Só tem essa questão muito de eu não me sentir pronto, né? Sentimento, viu como a gente falou? E agora isso ficou claro aqui na hora que eu olhei e veio esse campo aqui. Então, você já está pronto para dar um próximo passo. Você já se preparou bastante. Esse 2 de paus fala de tempo de preparação. Abrir as suas asas faz seu voo.
O tempo de preparo já passou, agora você precisa colocar a mão na massa e colocar isso para o mundo, porque dentro de você, o padrão mais forte que você carrega é dessa falta de clareza, tá? Eu tô sentindo tudo, eu tenho tudo isso aqui, eu sinto que no trabalho eu tenho que fazer assim, no amor é assim, na relação comigo é assim, com o espiritual, eu sinto, só que eu não consigo estruturar tudo isso que eu sinto em todas essas áreas. Vocês viram que o tema foi a cerejinha do bolo que me trouxe já, como se fosse um spoiler do que vinha, e é assim, porque é o campo falando, né? Não são cartas, é o seu campo sendo trazido aqui para a mesa para que eu possa entender o que está acontecendo. Tanto que, quais caminhos estão abertos para você? Montanha. A montanha, por essência, fala assim, que existe um obstáculo que eu preciso superar e que isso vai levar tempo. Essa montanha com esse sentido me fala assim, os caminhos já estão abertos, a pessoa só precisa caminhar. A montanha é muito interna, é muito no sentimento de vocês. O que eu dou aqui de sugestão pro canceriano que está assistindo esse vídeo? Trabalhar as questões de reprogramação, de desprogramação, como queira chamar, né? Hélio Couto, Bárbara do Desprograme-se, mentalidade aqui, mentalidade e o emocional. Por quê? Eu não tenho clareza de como colocar as minhas emoções em prática. Então, assim, se conectem com o elemento fogo, acende uma vela e fica olhando para a chama. Isso vai fazer com que vocês sintam vontade de agir quando vocês estiverem muito na cabeça. Coloca o pé no chão para aterrar também, de vez em quando. São coisas que parecem simples, mas que é no simples, é no ordinário que o extraordinário acontece. Às vezes a gente fica procurando uma fórmula mirabolante e é esse simples que vai trazer essa sustentação. E quanto mais simples de fazer, mais a gente consegue fazer e mais a gente consegue se abrir. Agora deixa eu clarificar aqui esse tesouro. Por que tesouro, baralho, é o karma ancestral que os cancerianos precisam ressignificar? Ó, hierofante, tá, clarifica pra mim esse hierofante pra mim. Já entendi. Vamos ver um pouquinho mais. A relação de vocês com a matéria. Rainha de paus, o louco e o 7 de ouros. Valor pessoal e a relação com a matéria. O que é valor? Eu me valorizo e aí eu atraio valor para o campo. Existe aqui uma sensação de não merecimento muito forte no campo em relação aos tesouros materiais. Então, eu sou uma pessoa que, se tenho conhecimentos holísticos, espirituais, tenho dificuldade de cobrar, não consigo entender que a gente está no universo material e a energia da abundância é a troca. Eu te entrego esses serviços aqui, que sejam eles espirituais, o que você fizer, e recebo por isso. É uma energia de troca. Quando a gente dá demais ou recebe demais, a gente sai da abundância. Acho que isso já quebra algumas crenças aqui. Então, fala muito sobre, para alguns de vocês, tá? Quebrar crenças em relação aos trabalhos espirituais e o dinheiro, mas a relação de vocês como um todo com a materialidade, e isso é ancestral, precisa ser trabalhado. Relação de merecimento com o dinheiro. Olha para dentro, olha para os pais, para os avós, veja se existe sempre uma coisa de sacrifício, né? Eu vou me sacrificar aqui, eu não sinto luta. Eu tenho que trabalhar demais, não é isso. Mas é como se eu não pudesse ter muito dinheiro, é como se eu não merecesse receber muito dinheiro, porque eu tenho que, eu não posso tirar das pessoas. Vem mais aqui, forte nesse sentido. Quando a alma de vocês quer deixar um recado que vem com a lua, prepara o coração. E a lua aqui, enquanto mensagem da alma do canceriano, o que ela quer dizer aqui? O que a alma do canceriano quer dizer? Traduz para mim. Olha quem veio.
5 de paus. Clarifica esse 5 de paus pra mim, baralho. De novo a rainha de copas. Rainha de paus aqui pra vocês. Os enamorados aqui nas emoções. 4 de copas. Primeira coisa que a alma fala é que vocês precisam trabalhar as emoções. O emocional de vocês ainda está muito na energia 4 de copas. O que é a energia 4 de copas? Eu crio muitas expectativas sobre como as coisas vão acontecer. Então, se eu quero algo no trabalho, eu crio toda uma expectativa. Mas o que o 4 de copas ensina pra gente? Tá vendo que essa pessoa tá se lamentando porque ela não recebeu as 3 taças que ela queria? E essa lamentação, essa tristeza, essa apatia, essa desmotivação faz com que ela não perceba essa taça que está sendo entregue. Então, assim, não é do jeito que você espera em expectativa, em ilusão. É no jeito que precisa. Então, fica mais atento àquilo que você pede e àquilo que o universo entrega. Vamos supor que você fala assim, nossa, universo, eu quero tanto crescer profissionalmente, materialmente. E aí o universo começa a mandar para vocês as situações da onde você precisa sair para crescer, as pessoas que você precisa se afastar, o modo pessoal de se tratar. Só que você não olha para isso, você fica focado, ai, por que eu não estou recebendo mais clientes? Por que o dinheiro não está chegando? Por que essa oferta de emprego não chegou para mim? Quando na verdade tem algo que você precisa fazer que você não está vendo que vai te levar para isso. Não é pastelaria quando a gente quer que o universo nos trabalhe em conjunto com a gente numa manifestação. Ele vai trazer para você o primeiro passo. Se você não estiver atento, como que você vai dar o próximo passo? Então aqui fala muito sobre preste atenção no que você valoriza, em como você se trata, em como você fica esperando demais que as pessoas te reconheçam, e começa a se reconhecer, começa a fazer a coisa acontecer, e que existe algo que você tem pedido em oração e que não tá acontecendo, você tá se sentindo desmotivado e tá falando assim, você precisa prestar atenção na taça que tá sendo entregue e você tá focado, sabe, no copo meio vazio? E fala muito das relações, fala muito da troca. Os enamorados são as escolhas que eu faço com o coração ou com medo, né? Você sabe uma frase que fala assim, você já viveu os seus medos, agora experimenta viver os seus sonhos. Dentro dos seus sonhos tá a rainha de paus, que é assim, eu sou a protagonista da minha história, eu preciso saber o que é inegociável para mim, eu preciso saber até onde eu quero chegar e eu preciso confiar nesses próximos passos, mas não só confiando no universo, principalmente a autoconfiança. A autoconfiança é aqui de se sentir já pronto, que você não precisa de mais um reparo, de mais um aprendizado para seguir o próximo passo. Agora a gente vai ver como abrir o caminho no amor, no dinheiro e no profissional em agosto. Eu falei que era completo, eu não vim para brincar aqui não, eu vim para trazer clareza e direção, eu disse. Agora a gente vai ver como que você abre os seus caminhos do amor em agosto, independente da sua situação afetiva. Como? Eu pedi uma carta, mas vieram 3, e eu vou aceitar. Rainha de copas, a força e o 7 de ouros. Por quê? Rainha de copas, a força e o 7 de ouros aqui. Ó, é o que a gente estava falando. Precisa essencialmente realinhar as trocas emocionais. Não querer demais, não dar demais. A energia de um relacionamento saudável é uma energia de quando eu entrego 3 moedas, eu preciso receber 3 moedas. Se eu recebo 2, eu não vou lá e entrego mais 7 moedas, eu espero. Ou eu dou só mais uma. E aí eu vejo se a pessoa me entrega mais 2. Porque tem uma energia aqui de excessos no campo emocional. Então, a força com a rainha de copas me contando que existem excessos aqui que precisam ser cortados e que você aprenda no emocional a entregar um pouquinho de cada vez, uma moeda de afeto de cada vez,
para que as suas relações se ajustem, né? Para que os caminhos afetivos se harmonizem aqui. E como que o canceriano abre os caminhos do dinheiro no mês de agosto? Como baralho? Nossa, que incrível, né? Que leitura totalmente conectada. Cada pecinha parece que eu tô montando um quebra-cabeça emocional aqui para vocês, um quebra-cabeça estrutural, na verdade. Como que os cancerianos abrem os caminhos do dinheiro em agosto, baralho? 7 de copas. Clarifica esse 7 de copas para mim. 3 cartas, por favor. Clarifica esse 7 de copas para mim. Imperador. Tá, eu já entendi todo o rolê aqui. 7 de copas é a carta de eu tô demasiadamente dentro das minhas emoções. É aquilo que eu falei no começo. Eu nunca me sentindo pronto. Eu sempre esperando mais alguma informação. 6 de copas com 8 de espadas aqui. Existe muito bloqueio emocional. A gente tá falando de cancerianos que não se sentem prontos e atrasam o imperador. O imperador é a carta do eu ajo, eu faço o que precisa ser feito, porque eu tenho um império para construir, para sustentar. É essa sensação de não se sentir pronto que a gente começou aqui, lá nas primeiras cartas, no tema do mês. Então, assim, tá na hora de você fazer o seu voo, de você abrir as suas asas e voar. Não tem mais nada que você precise reformular em você. Sabe quando já tá passando da hora? O leite já vai derramar aqui. Então, é um pouco parar de fazer mais um curso, parar de fazer mais uma especialização, parar de. É um excesso de espera por não se sentir pronto o suficiente para crescer, para dar o próximo passo. E aí é por isso que as coisas no financeiro não avançam. Então você abre caminhos no financeiro, começando a dar passos, começando a abrir suas asas e fazer seu voo. Sai trabalhando a sensação de que você ainda não está pronto o suficiente para ter mais, né? Eu não me sinto merecedor de ter mais. E como que os cancerianos abrem os caminhos aqui no pro trabalho em agosto? Tá vendo que tudo fala de não sentir-se pronto. É muito o tema do mês. E aqui tem uma frase que eu ouvi que eu acho que era para eu falar para vocês, porque foi muito pouquinho antes de fazer a leitura. Se você não está mais aonde você estava quando começou, você não está tentando, você está conseguindo. É como se você sempre achasse que você não está pronto. E essa sensação de ficar sempre se capacitando vem dessa crença ancestral de que você não pode ter muito. Pega isso e entende isso individualmente aí, tá? Como que chega pra você. Gente, só veio mais do mesmo. Imperador, a estrela e o 5 de espadas. Deixa eu mostrar as cartas pra vocês. Verem que eu não tô mentindo. É aquilo. Sair do não se sentir pronto, essa cura emocional de não sentir que pode ter mais, de ter medo da sua própria força. Aqui a grande questão de vocês é ter medo do brilho, né? Aqui a questão de vocês é passar muito tempo como nos bastidores, como coadjuvantes da vida de vocês. Esse medo de ser o centro das atenções. Então, olhem para a infância de vocês e busquem aonde vocês não se sentiram vistos ali. Aí tem muita informação, tá? Agora vamos para os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no seu mês de agosto.
Primeiro fato importante. 8 de copas com cavaleiro de copas. Segundo fato importante. Rei de copas com os enamorados. Terceiro fato importante, no mês de agosto dos cancerianos. Gostei, hein? Ás de paus, rainha de espadas e 8 de espadas. 6 de espadas no fundo do deck aqui. Gostei demais. 6 de espadas com 6 de paus. Mês de agosto é mês de transição. Quem chegou aqui no comecinho do mês de agosto pegou tudo que eu disse e começou a fazer esse trabalho emocional aqui de liberação e de amadurecimento, de trabalhar essa questão de não se sentir pronto para ter mais, para viver o melhor da vida e principalmente essa estagnação. Por que a gente procrastina? A procrastinação significa não se sentir digno de ter aquilo que você teria se você fizesse o que precisa ser feito. Tudo que a gente vive nas ações tem uma crença regendo. Por isso que eu falo que eu sou especialista. Porque eu trabalho muito essa questão. Você não está fazendo isso porque essa crença aqui está te bloqueando. Quando você entende isso, você tem a chance de desbloquear. Então aqui para muitos de vocês é essa crença ancestral de não ter mais, é sempre de... E aí vocês, como vocês estão vivendo isso na ação? Tô sempre me lapidando para eu nunca estar pronto. Tô sempre me colocando à espera. Então, os cancerianos que escutaram essa leitura, eles vão começar a fazer esse trabalho de, tá, eu tô pronto para isso, sabe? Parece que vocês vão sentar ali e falar, deixa eu olhar aqui com confiança para onde eu tô pronto e começar a colocar isso em ação. É um mês de muita libertação da sensação de que eu não tô pronto, da sensação de que eu preciso me capacitar mais. Ás de paus aqui. Então, vocês entram no mês de agosto acreditando que não tinham asas e vocês saem do mês de agosto com a sensação que as asas sempre estiveram ali. Era só você que não estava enxergando, sabe? Eu falo muito sobre isso no meu trabalho. Meu trabalho não é colocar asas nas pessoas, porque todo mundo já as tem. Meu trabalho é lembrar que elas estão lá. Por isso que eu gosto muito de... Não só o tarô, eu sou especialista em outras terapias integrativas para entender a pessoa no completo. Então, eu olho muito essa questão do inconsciente, da crença e a lei da atração. Eu junto essas duas alquimias para trazer clareza e direção. É isso que eu tenho para você de câncer. Se fez sentido, já curte. Quando você curte o YouTube, percebe que é uma leitura que faz sentido compartilhar com outras pessoas. Então já coloca o dedo no joinha. Se não é inscrito, já se inscreve pra gente não se perder. Aqui na descrição eu tenho o cronograma de sempre que acontecem todas as leituras aqui do Bússola de Luz, quais são os oráculos, os meus contatos, tanto no Insta quanto o site. Essa sessão aqui, ela acontece idêntica na energia individual como mandala de previsão mensal, mas eu sugiro que se você quiser trabalhar o semestre, tem a mandala cigana de previsão semestral, em que eu vou olhar a previsão dos próximos 6 meses, trazer mês a mês pra gente não... Eu sempre falo que previsão não é sentença, é colheita. E aí vai te dar, principalmente nessa segunda etapa aqui do mês de agosto, como você trabalha nos próximos 6 meses para você sair dessa sensação de eu não me sinto capaz para esse crescimento. É isso, estou por aqui e espero te encontrar na próxima leitura. Um cheiro!